Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo um anúncio para todos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 17. Vou ler versículos 30 e 31. Dizem assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. 10 de dezembro de 2024. Grandioso Deus, perfeito Criador, é no nome do teu Filho Jesus que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, desculpe, pessoal, estou ficando meio rouco, me perdoe, tá? Como dizia, hoje eu dei um tema aqui para a palavra do dia, dizendo um anúncio para todos. Duas coisas muito importantes a gente observa aqui nesse texto que eu acabei de ler, nesse texto base, nesse livro que Lucas escreveu, chamado Atos. Eu encontro aqui a palavra que corresponde a arrependimento e também um dia de julgamento. Prestem bem atenção. Arrependimento, Paulo está aqui no Areópago, falando para todos, não somente judeus, mas gregos e de outras nações. Ele está falando que se arrependam. Aí ele fala, porquanto tem determinado um dia específico, que vai julgar o mundo. Eu tenho falado, esses últimos dias aqui, assuntos relacionados com a preparação ou assuntos relacionados com o compromisso que a igreja tem, o arrebatamento da igreja. Essa palavra aqui de hoje, a gente observa que parece ser mais para a pessoa descrente. Mas tem tanto crente que ainda não é santo. Tem tanto crente que ainda precisa se arrepender de muitas coisas. Se arrepende de umas, de outras não. Me arrependo porque me casei com fulano ou fulana. Me arrependo porque eu viajei para tal lugar. Mas aqui o arrependimento é um arrependimento que deve ser genuíno, puro. Inclusive, quando a gente fala sobre arrependimento, é um termo que pode ter vários significados, né? Incluindo uma emoção, um ato, efeito e um direito do consumidor. Isso tem tudo a ver com arrependimento. Só compra direito do consumidor. Me arrependi. A lei de Estatuto do Consumidor, né? Ele acoberta, né, o consumidor para devolver aquela compra. Mas eu não quero falar do arrependimento por exemplo, de ato, efeito ou de consumidor. Eu quero falar de emoção mesmo. Emoção. Esse arrependimento, gente, inclusive é esse que Paulo fala, é uma emoção saudável quando você se arrepende. Quantas vezes eu me arrependi? Estou falando de arrepender-se mesmo de pecados, tá? E esse arrependimento saudável pode nos ajudar a aprender com os nossos próprios erros e mudar o nosso comportamento. Arrependimento serve para isso.
Acontece que o arrependimento pode surgir também após a gente fazer algo que nem nós aprovamos, o próprio Deus, nem a sociedade, muitas vezes. Ou também a gente pode se arrepender por ter deixado de tomar uma atitude. Por exemplo, se eu hoje, ouvindo essa palavra, onde sou advertido e exortado a me arrepender, se eu não me arrepender, vou me arrepender porque não me arrependi. Está entendendo? Glória a Deus. Então, gente, Paulo aqui, ele pregando com toda a autoridade, fala exatamente sobre essas duas coisas: arrependimento e justiça. Lucas, capítulo de número 13, versículos 2, 3, 4 e o 5, vai explicar para nós que se não houver arrependimento, tem que ser um arrependimento genuíno. Veja o que Jesus fala aqui, nos ensina. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Aí ele diz, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, olha aqui a palavra arrependimento de novo, todos de igual modo perecereis. Se não houver arrependimento, vai haver, a pessoa vai perecer, e aqui é morte eterna, morte espiritual. E aqueles 18, Jesus segue, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Então tem que haver um arrependimento genuíno para escapar da morte. A morte é espiritual e a morte também eterna. O João Batista, quando ele estava ali na sua pregação, aquele homem rude, né? Aquele homem de palavras assim, diretas, né? Palavras que para muitos pareciam ser palavras duras, mas era uma pregação genuína. Mateus capítulo 3, versículo 8, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, para poder haver um genuíno arrependimento, não basta dizer com a boca, estou arrependido, me perdoe, não queria fazer isso. Mas tem que ser com ações, com coisas que haja visibilidade para com todos. E é por isso que João Batista diz que quando a gente se arrepende mesmo, vamos produzir frutos dignos desse arrependimento. Ele aqui estava falando para aquela raça de fariseus, ele chama de raça mesmo, de fariseus, que inclusive censurava a sua pregação. O versículo anterior, que é o versículo 7, diz: e vendo ele muitos dos fariseus, João Batista, e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, raça de cobras, raça de serpentes, é isso que ele quis dizer, répteis. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Lembra que eu falei na leitura base sobre o dia de julgamento. Duas coisas importantes, repito, que eu disse no início: arrependimento e um dia de julgamento. Então a ira futura será exatamente a ira, o julgamento que ninguém vai escapar, né? Ele diz: quem vos ensinou a fugir
da ira futura, ou seja, dos juízos. Todos vão estar perante o tribunal do Senhor Jesus, né? Prestar conta de tudo que fez. Então, gente, eu não quero ser prolixo, não quero ser longo. Ontem a mensagem foi muito longa, muito mesmo. E eu percebi no canal que muita gente não escutou, né? Pelo menos os que escutaram não escutaram até o final, né? Porque talvez foi uma mensagem, né, cansativa, mas foi o que o Espírito Santo me deu. Então eu vou parar por aqui dizendo que você, minha amiga, meu amigo que ainda não se decidiu por Jesus, veja, Paulo diz que Deus não vai levar em conta o tempo da sua ignorância espiritual. Aquilo que você fez, que a senhora, o senhor fizeram, que cometeram, os erros, os pecados, se arrepender mesmo de coração, Deus não vai levar em conta. E como eu dei o tema, um anúncio para todos, Paulo diz que Deus anuncia agora para todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então se arrependa, aceite Jesus como seu Salvador, tenha os seus pecados perdoados. Você, a senhora, o senhor, meu irmão, minha irmã, né, se puder, mande essa mensagem para um amigo, para um parente ainda que não se decidiu para Jesus, né? E porque, como Paulo diz, vai chegar um dia que Jesus, esse varão que ele menciona aqui, né, vai julgar o mundo e vai julgar com justiça. Amém? Obrigado a todos que ouviram até agora. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.